Olá, queridos, paz seja convosco mais uma vez aqui para poder compartilhar com vocês algumas palavras que procedem do autor da vida. A Bíblia diz no Salmo 40, no versículo 1, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Um salmo que fala um pouco sobre paciência. E eu quero, em algumas palavras aqui, e de maneira breve, falar um pouco da paciência. E já questiono você, será que você tem paciência para acompanhar esse vídeo por 15 minutos? Você sabia que a nossa geração hoje é uma geração impaciente? Sabe disso? A nossa geração hoje, infelizmente, não entende muito a respeito de esperar, de aguardar, de se ter paciência. E eu quero aqui, nessa ocasião, poder falar um pouco sobre isso. O salmista, ele nos ensina a esperar no Senhor, a ter calma, a ter paciência, e no tempo oportuno ele vai nos atender, ele vai nos responder. Isso, é claro, sempre segundo a sua e não a nossa vontade. A nossa geração é uma geração do instantâneo, é uma geração impaciente, é uma geração acelerada, com déficit de atenção, é uma geração que muitas das vezes precisa de medicação para poder desacelerar um pouco. Não venho aqui questionar alguém que precise da medicação, mas nunca tivemos uma geração tão ansiosa. Dizem que a profissão que mais está em alta hoje em dia é a psiquiatria e a psicologia. Pessoas que precisam se desligar de tudo e de todos para poderem baixar o ritmo, e às vezes até com a própria medicação. A minha geração, o tempo da minha infância, por exemplo, eu ainda pude experimentar algumas coisas que nos exigiam paciência, nos exigiam calma, nos exigiam esperar. É o pão caseiro, o bolo que a mãe fazia, o macarrão caseiro eu pude acompanhar a minha mãe fazer, pastel. Muitas das vezes eu ajudei e levava tempo. Só esses dias a Melissa, é algo muito interessante. A Melissa hoje tem 11 anos e a Pri, a minha esposa, ensinou ela a fazer bolo. E olha que interessante, ela faz sozinha. E ela já sabe que tem todo um processo. Ela tem que bater o bolo, misturar os ingredientes. Ela faz daquela forma antiga e artesanal. Tem que esperar esse bolo descansar, depois tem que levar ao forno. Aí tem a segunda parte da cobertura. Coloca aquele chocolate numa panela, com leite, vai fervendo, vai mexendo, vai misturando, até engrossar. E aí está pronto a cobertura, joga-se no bolo. Tem que esperar mais um tempo até esfriar esse bolo para poder comer. Só nessa brincadeira aí, no mínimo 1h30 até esse bolo poder ficar pronto para ser degustado, para ser saboreado. Hoje em dia é mais rápido, eu não sabia, mas existe um tal de bolo de pote. A pessoa já compra pré-assado, pré-pronto, pré-fabricado, e ela acrescenta um pouco de leite, coloca no micro-ondas e em alguns minutos ela tem um bolo nas mãos para comer. A geração de hoje, se quer uma comida rápida, no aplicativo ela faz um pedido em 15, 20 minutos, ela tem um lanche. E não vou entrar aqui no mérito desse lanche, se é saudável ou não, tire as suas próprias conclusões. Se a pessoa hoje quer se relacionar, ela, num aplicativo também, ela coloca a sua foto, coloca o seu WhatsApp
E de repente ali em alguns minutos de solicitação ela já tem um encontro marcado para a noite. E ali ela então mata alguns desejos ou algumas carências. E também eu quero que fique um alerta aí para os pais com relação aos aplicativos que os nossos filhos e os adolescentes eles estão conectados. A nossa geração hoje, ela é uma geração interligada, conectada. E tudo tem que ser rápido. Se no nosso tempo hoje alguém manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa está online, e estar online não significa estar online. Não sei se você me entende. Não é porque você verifica aí do outro lado a pessoa online que signifique que ela esteja disponível ou utilizando o celular. Quem sabe o celular dela está lá no armário, na prateleira. E quando alguém não responde, essa pessoa fica impaciente. Manda mensagem, dali 1 minuto, interrogação. Dali mais 1 minuto, pontinhos. Dali mais um momento, manda um áudio. Dali mais um instante, começa a dar toques de chamada. Por quê? É uma geração do agora. A nossa geração hoje, infelizmente, vive o momento das coisas rápidas, das coisas que acontecem de uma maneira muito acelerada. Isso é muito prejudicial, porque como o salmista fala na palavra, nós temos que exercitar a paciência. E na nossa vida real, as coisas não acontecem assim tão rápidas. Na nossa vida real, as coisas precisam de um tempo. E o tempo para cada acontecimento é diferente. Às vezes uma situação demora um dia para se solucionar, às vezes um mês. Em outros casos, acredito que anos. E existem pessoas que não têm paciência, muitas das vezes, de esperar na fila. Como eu presenciei. Eu já presenciei pessoas surtando na fila do açougue, porque estavam demorando para atendê-la. E interessante que eu conversando com a Pri ontem ainda, depois que nós chegamos do trabalho, o meu trabalho dela é um trabalho que exige muita interação com pessoas. O meu por telefone, o dela pessoalmente. E a grande maioria, a maioria esmagadora das pessoas hoje, elas estão apressadas, elas têm pressa. Todos têm pressa, todos querem ser atendidos de maneira rápida. Vou citar aqui, não sei no seu trabalho, mas a maioria das pessoas, elas querem ser atendidas rápidas, elas querem ter os seus problemas resolvidos de forma rápida, e elas querem também que as coisas que elas compram ou pedem cheguem nas suas mãos de maneira rápida. E nesse mundo acelerado, as pessoas vão vivendo dessa maneira desenfreada. Para você ter noção, uma pessoa hoje consegue, às vezes, no trabalho, estar conectada a um LinkedIn, ao Instagram, ao Facebook. Alguns usam o Tinder, o WhatsApp, o e-mail, e ao mesmo tempo conseguem aceleradamente responder todas. E aí entra aquela velha crise de ansiedade para receber curtidas, para receber comentários. E a pessoa, se ela faz a postagem de uma foto, por exemplo, e não tem lá um amei, um gostei, ai amiga, você está linda. Essa adolescente, essa pessoa, enfim, não é só na adolescência, mas muitas pessoas estão sedentas e ansiosas para receberem essa atenção e de maneira rápida. Existem pessoas, eu já vi algumas comentarem que se a foto dela, ou o vídeo, ou a postagem demora mais do que 5 minutos e não tem nenhuma curtida, essa pessoa exclui. Porque na consciência dela, ninguém gostou daquela foto. E assim vai, muitos assuntos relacionados à ansiedade. Eu queria que você parasse um pouco para pensar. Você tem paciência? Você sabe esperar? Você sabe aguardar? Quantas pessoas no trânsito
Um outro exemplo muito claro sobre ansiedade e impaciência. Pessoas, às vezes, por questões, não é nem minutos, é questão de segundos. As pessoas brigam, as pessoas xingam, as pessoas fazem gestos obscenos com as mãos, as pessoas brigam e até mesmo tiram a vida umas das outras por questões de segundo. A impaciência que gera a intolerância, que gera a agressividade e assim por diante. São muitos os efeitos negativos da impaciência e da ansiedade. Por isso que nós temos que exercitar muito em nossa vida a paciência, a calma, a tranquilidade. Observe a questão dessas redes sociais aí, se de repente os seus filhos ou até mesmo você não está de uma forma viciante, conectado, cheio de ansiedade, cheio de inquietação. Vamos aprender a exercer a paciência. Eu admiro muito a Priscila, minha esposa. Ela é uma pessoa muito paciente. Por exemplo, essa tela que traz, não sei se você consegue ver, mas foi ela que pintou. Eu confesso para você que eu não tenho esse talento. Mas, por exemplo, as atividades feitas com as mãos, elas nos ajudam a exercitar a paciência, a calma. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os jovens hoje não conseguem se assentar num culto e ouvir 40 minutos de uma pregação sem visitar o celular. Muitos, na desculpa de que estão com a Bíblia conectada, ficam ali divagando nas redes sociais. Os nossos adolescentes, as nossas crianças e os nossos jovens jogam muitas das vezes quase que o dia todo nos seus aparelhos. E quando vão para a escola, ou quando vão para a igreja, ou pior, quando começam a enfrentar a vida real, elas não sabem interagir, não têm muitas vezes paciência de ouvir, às vezes vão para um casamento e ali ampliam um problema que era da infância e da juventude, e são pessoas impacientes, não conseguem conversar, não conseguem ouvir, não conseguem esperar. Uma geração que é extremamente impaciente. Uma geração que não tem a calma exercitada. Uma geração com déficit de atenção, uma geração que em alguns casos precisa de medicação. Eu não sou contra isso, existem casos que é necessário a medicação, mas também é necessário que nós, como pais, possamos refletir aquilo que passa dentro da nossa própria casa. Só para ilustrar, eu não quero aqui tentar passar para você uma imagem de santo, de perfeito. Sempre eu falo isso para que alguém do outro lado não pense que eu estou camuflando algo ou tentando esconder algo. Mas nós temos um hábito aqui para exercer a paciência e a calma. A própria mesa do jantar. Aqui na nossa casa é lei e é regra. Hora de jantar, hora de almoçar, é hora sagrada. Não tem televisão ligada, não tem rádio ligado, não tem celular ligado. É hora de todos se assentarem. Nós nos assentamos na mesa, ou à mesa, e ali nós nos alimentamos, fazemos uma oração, e nós comemos, e nós aproveitamos aquele momento. Quantas pessoas hoje que não conseguem nem se alimentar? Nem mesmo numa lanchonete, no restaurante, a pessoa ela está impaciente, ela não consegue aproveitar os momentos da vida. Tudo tem que ser rápido. Ela não consegue desfrutar nem de um momento em família, ou com a namorada, ou com a esposa, sem estar conectada, ou sem estar ansiosa ou reclamando de algo. É claro que a impaciência e a ansiedade se desdobram em muitos assuntos que não é a hora oportuna de se falar. Mas eu quero encerrar dizendo para você
Exercite a paciência, saiba esperar. Se existe uma situação na tua vida que ainda não foi resolvida, entregue nas mãos do Senhor. O importante é que não é simplesmente sentar e esperar. Alguns imaginam que a atitude do salmista foi de sentar e de aguardar. Senhor, esperei com paciência, eu sentei e Deus veio ao meu favor. Não é isso que ele está dizendo. Ali está um contexto de clamor, de busca, de oração constante e contínua. E aí o Senhor respondeu. A nossa vida não pode ser diferente. Nós precisamos sim esperar, mas esperar com uma atitude de oração, com uma atitude de invocar o Senhor constantemente, saber que no tempo dele e segundo a sua vontade ele nos ouvirá e ele também nos atenderá. Faça uma vistoria aí na sua vida e na sua casa. Perceba o que tira a sua paciência. É o trânsito? É a demora no mercado? É a demora para um atendente responder você? É o diálogo dentro da sua própria casa? Analise isso e aprenda a exercer a paciência e a desfrutar de uma vida bem melhor e bem mais abençoada. Que Deus abençoe a sua vida, mais uma vez. Beijo no teu coração e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.